supervisões, esses processos da angústia. Eu fui muito capturada por isso, eu tive vontade de fazer uma coisa diferente, assim. Vocês passaram pelo Hillman em algum momento? Não. Eu gosto muito do Hillman, né? Assim, no momento eu estou num crush forte, assim, com essa coisa pós-junguiana, né? Então eu tenho um pensamento que tende a ir muito por isso, embora o Jung esteja ali, as outras, na caixinha de ferramentas debaixo do sofá tem de tudo, né? Mas assim, o pós-junguiano nesse momento está me capturando, né? Então eu quis fazer o exercício porque eu percebi que na psicologia analítica, especificamente, não se fala muito de angústia, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi que nos consultórios o tema está ficando esgarçado, porque as pessoas falam de ansiedade. Eu estou ansioso, né? Eu estou ansioso. A ansiedade tem remédio, né? Se medica e fica tudo bem, né? O que não tem remédio hoje em dia, né, é difícil, né? Porque não existe, né? Tende a não existir nessa coisa moderna, rápida, de extirpação de sintoma, né? Eu achei que estava uma palavra esgarçada. E eu acho que é a matéria-prima do nosso trabalho, né? E eu queria dignificar a tal da angústia, entendeu? Só que eu queria fazer isso junguianamente, mais do que junguianamente, pós-junguianamente. Que é como, né? Assim, é como se a gente trabalhasse o sintoma como se ele fosse uma imagem. Então a gente faz uma imaginação sobre a angústia com metáforas, né? Que a gente vai chegando perto, né, disso. Eu acho que muito mais fenomenologicamente do que com a teoria, que eu entendo que rola uma defesa, né? Que pode rolar, ajuda pra caramba também, mas eu acho que em algum momento a gente precisa soltar a mão, né, da teoria um pouco e mergulhar ali no cara que está na tua frente, no cara que está dentro de você, né, assim. Então, nesses momentos. Como é um texto bastante poético, metafórico, eu queria ir lendo junto, né, assim. Então, eu vou pôr um PowerPoint ali, porque eu gosto das imagens visuais também, né. Eu queria que a gente fosse... A gente pode ir conversando no meio. Bom, já estou descalço. Não vai rolar esse sábado. Enquanto você ganhou? Eu vou fazer xixi última vez, porque tá mata mesmo. Gravou o que ela falou. Gravou. Quer dar um pause aí? Que depois Imaginação da angústia a partir das minhas imagens, né? Lembrando que isso começou numa provocação de apresentar lá no evento do Gustavo Barcelos, que era um evento cujo tema era raízes, né? E não sei porquê, as minhas raízes foram para a angústia, né? Então, meu trabalho ele se chama assim, ó, quando o infinito de possibilidades nos toma de assalto, a angústia como enraizamento da alma. Né? Então, eu vou começar contando como é que chegou, como é que eu entrei em contato com isso, né, intimamente. Quando eu fui capturada pelo tema da angústia, me pus a procurar momentos em que estive em contato com ela. Angústia no corpo, pé de corpo. Imediatamente vieram-me à lembrança duas situações. A primeira, dos dias iniciais do meu puerpério, onde diariamente, ao cair da tarde, a respiração começava a ficar difícil. O pensamento ficava confuso, a concentração ia embora. Uma aflição medonha em ficar no aqui e agora, mas nenhuma perspectiva de onde mais estar então. Tenho uma filhinha de 5 e uma de 2 mil. Isso foi no puerpério da primeira, repeti um pouquinho uma da segunda. Nos piores dias, sentimento de morte iminente, por vezes seguida de formigamento das mãos e coração acelerado, pânico. A segunda situação no avião, embarcando para um congresso internacional. A primeira filha estava então com 4 anos, a segunda com 2. Primeira vez que eu ficaria sem elas, dormiria separada delas, teria um tempo para o resto de mim. Aquelas outras que tinham estado em sono profundo por um tempo. Antes de embarcar, fui tomada por uma sensação de euforia deliciosa. Já no voo, uma vez mais. Sensação de que a respiração não chegava até o fim. Sentimento de estar presa num avião fechado, de apertamento, estrangulamento, um aqui agora quase insuportável. Mas sair para onde, então? Olhando para esses dois momentos, eu percebo que eles têm alguma coisa em comum. Eram momentos onde aquilo que eu entendia por mim mesma até então estava em risco. Onde o repertório de possibilidades usado até então se mostrava insuficiente ou inútil para o que se apresentava. Um esgotamento de um jeito de estar na vida. Era preciso que partes de mim fossem, para que outras pudessem nascer. Mas isso eu só fui entender bem depois. Né?
Dessas experiências eu tirei algumas reflexões sobre a angústia. Então, né? Será que a gente poderia dizer que a gente nos angustia, que a gente se angustia, quando a importância de qualquer unidade individual fica muito esmagadora para uma pessoa, né? Quando tudo que a gente é começa a esmagar o resto do que a gente tem para ser, né? Vou voltar nisso, não se preocupe. Ou se não, quando essa imagem única é quebrada, está se rompendo, né? Aquilo que eu entendo por mim está indo embora e nossa, ok então, né? Sabemos que essa unidade se quebra para se multiplicar em mais partes manejáveis, em outros personagens arquetípicos que passam a nos habitar. Isso é uma parte da teoria do Riemann bem interessante, né? Ele fala muito da pluralidade, é como se todos os deuses nos habitassem, todos os arquétipos, né? E a gente tem a tendência a querer centralizar isso em um ego. E ele fala, não precisa, tem um monte que habita e não precisa ser uma síntese, né? A gente é contraditório mesmo, a gente pode ser vários em vários momentos, está tudo bem, né? No entanto, o ego angustiado não sabe disso. Ao contrário, quando ele se vê em crise, ele tenta reforçar sua estratégia monocêntrica, né? Essa coisa de ser né? Mas uma crise de alma inclui, naturalmente, outras fantasias. É como se no momento de angústia, o ego estivesse em franco soluço, né? Se dissolvendo mesmo. É uma compulsória diluição, a gente não tem opção. Experiência aterrorizante. Algo precisa ir, mas ao olharmos para frente, a visibilidade é zero. Aparentemente não tem mais nada. O estar de pé sobre o nada dos existencialistas. O não ser. Medo e horror. Respiração fora de compasso. Gostaria de me demorar um pouco nisso aqui. Chama minha atenção que toda experiência de medo, ansiedade, angústia vem acompanhada por algum desconforto respiratório. É como se o ar que inalamos fosse responsável por oxigenar certo jeito de ser. Como se brônquios, bronquíolos e alvéolos dessem trânsito a uma alma que adentra o corpo e o anima. Aqui eu já estou começando a minha imaginação, tá? Na angústia, a respiração trava, aperta, descompassa. Como se aquele caminho começasse a ficar estreito para as novas ficções que começam a pedir voz sobre o de vida. Aí eu fui ver a raiz etimológica da palavra, angústia, né? Sua origem no grego angor, que no latim derivou para angustur. Na raiz, então, angústia significa aperto, estreitamento, estrangulamento, opressão na garganta. Né? Então, só reforçando um pouco essa ideia da respiração. Isso foi sem querer totalmente. Eu achei isso um dia antes da minha apresentação, tinha esquecido de olhar para a teologia, né? Então, assim, é aqui que começa de fato o meu trabalho. Ao contemplar os pulmões, para tentar aprender a angústia via corpo, ao ficar com essa imagem, me ocorreu, isso é uma regra de ouro na psicologia riemanniana, fica com a imagem, deixa ela em você. Né? Assim, me ocorreu que os brônquios são como raízes de uma árvore. Né? Então, antes de começar, eu queria só mostrar essa imagem, que está no PowerPoint, mas está aqui também. Olha lá os brônquios. Como se fossem raízes, né? É de uma árvore mesmo. Vai ter tudo a ver com o meu pensamento sobre as raízes. Calma lá. Ao contemplar os pulmões para tentar aprender a angústia via corpo, ao ficar com essa imagem, me ocorreu que os brônquios são como raízes de uma árvore. Ao darem trânsito ao ar, oxigenam o resto do corpo, alimentam de ideias e ficções o ser. Ficções essas que estão fixadas a um solo, que é aéreo e arquetípico. Né? Por que eu chamo assim? Podem se apresentar através de múltiplas ramificações e caminhos possíveis. Assim, quando na angústia um desses caminhos é estreitado, todos os outros se apresentam. O reino anímico se abre em todo o seu esplendor e multiplicidade, bem diante dos nossos olhos. Ou melhor seria dizer, diante dos nossos narizes. Assim, seria a mesma angústia de estar de pé sobre o nada? Ou seria mais propriamente um atravessamento pelo todo, pelo tudo? Né? Então, não sei se deu para entender aqui, mas a ideia central é
É uma coisa muito mais deleuziana, né, e muito menos existencialista, né, que é uma coisa assim, é como se a gente achasse que a nossa árvore é só aquele trânsito, e esse trânsito estivesse se estrangulando, morrendo. Só que se você olha para a imagem da raiz mesmo, a imagem, né, ela tem múltiplos caminhos possíveis, né? Então é como se, esse aqui estreito é o que a árvore faz, o oxigênio e os nutrientes passam pelos outros. Então, nesse momento, o anímico é o outro, o diferente, o que não é um eu ainda, né? Mas quando esse se estreita, você fica de frente para todos os outros, só que nenhum desses todos ainda é um eu. E eu acho que isso, então, seria o meu mote do que eu acho que é a angústia, de um jeito riemanniano e junguiano, né? Para adentrar essa questão, comecemos um passeio imaginal pelo reino das raízes. Agora eu vou entrar nas raízes mesmo, tá? Então pensem nas raízes de verdade, esqueçam pulmão, angústia, raízes. Vamos aproximar da angústia pelas raízes. Vou dar a mão para ninguém menos que o Gaston Bachelard. Bachelard situa o reino das raízes na fronteira entre dois mundos, o do ar e o da terra. É nessa fronteira que nasceria a imagem. Tudo que passa a existir para nós tem que ter passado por uma representação imaginal. Uma representação que necessita animar-se, paradoxalmente, em duas direções. A raiz, que leva aos céus o suco da terra, e a raiz que vai trabalhar entre os mortos, para os mortos, o reino da terra. O reino da raiz seria, então, o reino mortal do morto-vivo, onde a vida subterrânea é sentida intimamente. A árvore subterrânea, invertida, que duplica a realidade aérea como uma realidade subterrânea. Enfim, vamos lá. Eu estou no 5º slide, você quer passar todos? Não, vou passar aqui. Como você preferir, que agora vai. Aí, essa foi a primeira, né? Pula esse. Pula? Depois a gente fala. Aí, ó. Tem as raízes, né? As raízes da alma. Aí pode pular. Aí a árvore invertida que eu estava falando, né? Eu não sei se vocês capturaram, mas é como se o reino, então, dos arquétipos, né? Esse reino da arquê, né? Do arquétipo, que está ali no reino do morto, porque da psique universal, né? Ele não está em vida, ele está ali como um protótipo de tudo que pode vir a ser, né? Então as ideias surgem dessa base arquetípica, todas as ideias estão contidas nessa base arquetípica, então elas precisam, né, ao mesmo tempo assim, são esses arquétipos que vão dar o chão para a ideia nascer, né? Só que ela precisa ir para o céu, ela precisa ganhar os ares, ela precisa ganhar o logos, ela precisa ganhar o devaneio, para ela poder estar em vida, né? Então isso é um movimento contínuo, de cima para baixo, de baixo para cima. Né? Então quando você imagina um jeito de estar na vida, você precisa passar pela terra e pelo ar, por isso a raiz. Está no limite desses dois mundos, né? Vamos interrompendo, tá? Se tá ruim, se tá difícil, sei lá. Assim, para que algo seja verdadeiramente sólido sobre a terra, tem que ter raiz forte embaixo dela. Já dizia Jung, qualquer árvore que queira tocar os céus precisa ter raízes tão profundas a ponto de tocar os infernos. Afinal, é ali, embaixo da terra, que está a base arquetípica que possibilitará que uma ideia ganhe corpo no mundo de cima. A força imaginária que faz de uma árvore tranquila um ser insaciável, um ser dinamizado por uma fome incessante. Raiz como síntese da vida e da morte. Quanto mais se enterra a si própria, quanto mais fundo mergulha, mais vida gera. Mais força e potência ganha para quebrar os obstáculos. É aquilo que você estava falando, né? Na sua reflexão do Latte. Nesse sentido, a própria morte é o início de uma imagem. Nutrida por esse solo arquetípico, a imagem precisará do ar para alçar voo, diria Bachelard. Com um ímpeto prodigioso, a árvore projeta-se para baixo até o âmago da terra, lá onde os mortos afundam na escuridão, no úmido, no denso subsolo. E de outro lado, volta-se para as alturas do ar, tão vasto, tão poderoso e exultante em ambas as direções. A intimização da imagem, esse sopro de vida humana, particular a cada vida humana, se dará via ar, pensamento, devaneio, mas não qualquer devaneio. O devaneio vegetal é o devaneio lento, repousado, o mais repousante dos devaneios. Bachelard novamente. Dei-nos o jardim, o prado, a ribanceira e a floresta e reviveremos nossas primeiras aventuras. A cada primavera, eles o fazem renascer.
Em troca, parece que os nossos devaneios lhes dá maior crescimento, flores formosas, flores humanas, né? Então, quando você está numa floresta, quando você está... Tudo isso tem um reino arquetípico ali, né? Do estar numa floresta, do estar imerso na natureza, né? Mas isso vai remeter às suas fantasias pessoais, né? Às suas vivências pessoais, que é o que vai, então, dar a vida, né? Para aquela experiência. Mais ou menos isso que eu quis dizer. Poderíamos imaginar, então, que a raiz, ser estático por excelência, recebe da nossa imaginação uma vida dinâmica, a fabricação de coisas voantes, de folhas aéreas e frementes. O ar lhe confere, antes de tudo, uma imagem de movimento, um conselho de movimento vegetante. A imaginação como uma vida nas alturas. A árvore ereta, sustentada por raízes profundas, é uma força evidente que conduz a uma vida terrestre, a um céu azul. É também uma imagem de harmonia, como se a árvore sustentasse a terra inteira no pulso de suas raízes, e sua ascensão para o céu tivesse a força de sustentar o mundo. Mas para que essa harmonia aconteça, é imprescindível que essa árvore esteja estabilizada. E o que a estabilizará? Justamente a multiplicidade de suas raízes, que é o que a gente tinha falado agora há pouco. A raiz insinuará sua vigorosa substância em 1000 filamentos que beberão o suco das terras do submundo. Passa o próximo para mim, por favor. Ó, isso aí, queria explicar para vocês. Olha que coisa louca. Isso aí é uma imagem ao microscópio da rede brônquica dos brônquios. Não parece um monte de raiz infiltrada na terra? Eu achei incrível isso, assim, né? Desse pensamento que eu fui mergulhando nessa imaginação da raiz. Quando eu achei isso, eu falei, nossa, é isso aqui, ó. Os alvéolos são esses saquinhos amarelos. Né? Na angústia, é como se houvesse uma crença de que nossa árvore é sustentada por apenas um desses filamentos. E de uma hora para outra, esse filamento se soubesse condenado. Algo passa a bloquear, a estreitar esse canal. E então a respiração falha, o peito aperta. Algo tem que morrer, mas a sensação é de que morrerá a árvore inteira. Mas o modo de continuar existindo da raiz é contornando os obstáculos, inventando outros tropismos possíveis. Então, na iminência da morte de um filamento, a raiz tem todo um reino de possibilidades, de direções para onde poderia crescer. Tudo é um devir raiz, um devir árvore. Mas nada ainda a é propriamente. Se pudéssemos capturar esse momento, é como se por trás da solidez das crostas, por baixo do couro cozido das membranas, a existência da raiz fosse vivenciada como a existência de massas monstruosas e moles, em desordem, nuas de uma horrorosa e obscena nudez. Nos pergunta Bachelard, não haveria de ser nauseante essa nudez clássica? Veríamos o mundo ruir numa solúcio que transformaria a raiz dura em massa mole. Ao invés de chão firme, árvores que flutuam. Não mais um jogo para o céu, mas um abatimento. Eu acho que é essa a sensação da angústia, né? Estamos no princípio da criação, na morte, que é um devir vida.